As lendas e mitos estão presentes na humanidade há muitas eras, e elas nos ajudam a entender como os nossos antepassados viam o mundo à sua volta. Muitas dessas lendas também ensinavam lições de coragem, lealdade e respeito ao ambiente que os cercava. No território onde hoje é o Brasil, vários povos desenvolveram mitos e lendas com esses mesmos propósitos. E um que é presente até os nossos dias é a lenda do Saci Pererê, uma entidade protetora das matas e que os nativos sempre mencionavam em seus contos de caçadas. E nesse vídeo iremos conhecer mais sobre essa lenda, como sua origem, a sua influência e como ela, de certa forma, forjou a forma como nós encaramos a nossa cultura e folclore. Veremos vários aspectos pouco explorados sobre a fabulosa lenda do Saci. Mas antes de entrarmos nessa história, gostaria de pedir que deixe um like para ajudar no alcance desse vídeo, bem como pedir que se inscreva e selecione o sino de notificações para não perder vídeos como esse que posto semanalmente. O nascer da lenda do Saci Pererê está enraizado nas tradições indígenas nativas do atual Brasil. Segundo relatos orais, esse ser mágico surgiu como mensageiro da floresta, capaz de desafiar caçadores e proteger a natureza. Contos comuns aos povos Tupi-Guarani, espalhados pela região da Mata Atlântica no sul e sudeste do Brasil. O termo Saci deriva da palavra tupi saci, originalmente associada a um pássaro mítico, um tipo de espírito-pássaro noturno, cujo assobio ecoa pelas matas e atrai viajantes desavisados, sendo também conhecido como o nome tupi, Matinta pererê, e associada à ave nativa da espécie Tapera évia, ou Matita pereira. Na tradição Guarani Imbiá, a figura mítica, que chamam de Iaci Yaterê, é de um menino espírito da lua, de 2 pernas, careca, que saltitava pelos rochedos e troncos caídos na mata, protegendo animais e plantas. Ele presidia redemoinhos de vento, usava oferendas de alimentos e ervas para ser aplacado, e era visto como um guardião da floresta capaz de pregar peças leves em caçadores desavisados, como fazer tranças em crinas de cavalo ou desorientando viajantes com assobios agudos. Essa visão inicial destacava sua condição benevolente e simbiótica com o ambiente natural, refletindo o profundo respeito indígena pela floresta e seus seres invisíveis. Nessas tradições, ele também protegia as ervas medicinais e sussurrava dicas aos pajés e curandeiros sobre o momento certo de colher raízes e folhas, garantindo que só quem respeitasse a floresta alcançasse cura. Com o tempo, cada aldeia adaptou detalhes, criando variantes regionais do Saci, algumas com várias pernas ou poderes específicos. A chegada dos colonizadores europeus introduziu novos elementos na figura do Saci. Missionários registraram as narrativas indígenas em manuscritos, embora muitas vezes desfigurando traços originais. O padre José de Anchieta, na sua obra Arte da Gramática, de 1595, incluiu o termo tupi e apepere, para designar um espírito do vento brincalhão, pequeno e fugaz, trazendo a raiz do nome que viria a ser Saci Pererê. O padre Fernão Cardim, em sua História da Província do Brasil, de 1612, relatou as crenças dos Tupinambás sobre criaturas de uma perna só que apareciam nos redemoinhos das florestas, indicando, já naquele período, a figura de um tipo de duende saltitante. Também o padre Antônio Ruiz de Montoya, no Tesouro de la Língua Guarani, registrou o Ipe-Iperê como equivalente a pequeno redemoinho ou espírito pulverizador, consolidando nas fontes lexográficas jesuíticas o vocábulo que viria a se fundir na tradição oral como Saci Pererê. Como vimos, as culturas tupi-guarani tinham vários nomes e contos específicos sobre essa figura protetora da mata, e esses contos acabaram sendo abraçados e adaptados dentro da cultura colonizadora europeia, que também tinham seus próprios contos vindos do outro lado do Oceano Atlântico. Quando os portugueses se instalaram no Novo Mundo, trouxeram consigo contos de trasgos, duendes e gnomos que, segundo relatos medievais, eram seres mágicos que viviam em cavernas e gostavam de pregar peças nos humanos. A representação da carapuça vermelha, que confere invisibilidade e poder ao Saci, deriva diretamente dos gorros dos trasgos lusitanos, uma espécie de espírito protetor dos lares e dos bosques,
e que foi gradualmente fundido ao personagem indígena, reforçando seu caráter astuto e mágico. Nos relatos coloniais, a partir do século XVII, há menções de um menino endiabrado que desaparecia em redemoinhos, mas só passaria a usar carapuça vermelha em versões posteriores, quando o sincretismo cultural já estava estabelecido. A cultura que veio de escravizados oriundos da África também impactou na adaptação dos contos indígenas dessa entidade. Para escapar das punições severas nos engenhos e fazendas, os negros utilizavam histórias de um negrinho de uma perna só como álibi para suas traquinagens noturnas, como dar um nó ao amarrar os rabos e crinas de cavalos, fazer bagunça nos currais e nos alambiques a fim de prejudicar os donos de engenho, sendo que os senhores também acreditavam nessa figura. Essa tática de proteção coletiva incorporou ao saci a pele escura, o cachimbo e a perna única, uma característica que se popularizou dentro das senzalas e que diziam que ele havia perdido uma das pernas quando praticava capoeira, um estilo de luta popular entre os negros escravizados, transformando-o num símbolo de liberdade e ousadia contra o regime escravista. O cachimbo, por sua vez, é a herança das práticas rituais e medicinais africanas, que associavam o fumo a ritos de passagem e estados alterados de consciência. O sincretismo entre as três matrizes culturais consolidou Saci Pererê tal como o conhecemos hoje. Um menino negro, de uma perna só, que usa gorro vermelho, fuma cachimbo e some em redemoinhos. Embora seja uma data precisa de criação, a lenda do Saci já florescia no século XVI nos relatos de viajantes e cronistas. A sua figura ganhou força principalmente nas regiões sul e sudeste do Brasil, onde as matas densas e rios caudalosos pareciam um cenário perfeito para suas traquinagens. Ao longo dos séculos seguintes, o Saci atravessou fronteiras traumáticas e assimilou memórias diversas até consolidar-se como um dos grandes ícones do folclore brasileiro. Durante o período colonial, a lenda do Saci circulava restrita às aldeias indígenas e quilombos. Com a expansão das capitanias hereditárias, as narrativas migraram para as vilas e fazendas, onde os fazendeiros relatavam plantio sabotado por redemoinhos invisíveis, enquanto escravos viam no Saci um aliado contra a opressão. Essa difusão artesanal manteve viva a tradição, ancorando o Saci na memória popular antes mesmo da imprensa. No século XIX, com a vinda da imprensa tipográfica, surgiram os primeiros registros escritos sobre o Saci. Jornalistas e folhetinistas relatavam um anão travesso que roubava comida e perdia objetos. Essas crônicas, embora sensacionalistas, atraíram a atenção urbana para um mito que até então era restrito ao campo. As narrativas impressas ajudaram a pavimentar o caminho para a transição do Saci de figura folclórica para personagem literário. O advogado, escritor e tradutor Monteiro Lobato, em suas obras infantis no início do século XX, sistematizou a imagem de várias outras figuras do folclore brasileiro, dando-lhes personalidades bem-humoradas e traços claramente caricatos. Em O Saci, de 1921, Lobato popularizou a ideia de que capturar o Saci exigia uma peneira lançada no redemoinho, seguida da retirada do gorro para anular seus poderes e, por fim, aprisioná-lo em garrafa com cruz desenhada. Essa versão literária fixou o imaginário coletivo em torno de um personagem que originalmente falava-se apenas entre indígenas como um espírito benévolo da mata. O Saci ganha a capacidade de transformar-se em pássaros, pequenos mamíferos ou fumaça para escapar de perseguidores, lembrando entidades trapaceiras africanas como a entidade Sac-Pata, do voodoo vindo da África Ocidental, que representava a fluidez entre formas e dimensões. Esse traço amplia o caráter onipresente do Saci e reforça sua função de guardião astuto e imprevisível. A obra de Monteiro Lobato solidificou o personagem na literatura infanto-juvenil. Lobato redefiniu o Saci, o transformando em um menino negro de uma perna só, com cachimbo fumegante e gorro carmesim. Essa imagem ficcional, carregada de humor e crítica social, popularizou o mito em todo o país. Nas páginas das séries de contos Sítio do Pica-Pau Amarelo, o Saci se tornou cúmplice das aventuras de outros personagens como Emília e Visconde de Sabugosa, atingindo audiências em todas as idades.
Com o advento do rádio na década de 1930, programas de contos e radionovelas inseriram o Saci em suas tramas. A propagação desses contos foi um sucesso tão grande que peças teatrais e espetáculos itinerantes passaram a recriar suas peripécias em cidades do interior e capitais, ganhando notoriedade nacional. Na década de 1950, a circulação de gibis e charges satíricas incorporou o personagem em tirinhas de jornal. Cartunistas focavam nas traquinagens, e essa imagem zombeteira reforçou Saci como um brincalhão brasileiro, distinto dos heróis europeus e africanos, adotando-o como símbolo de uma malandragem genuinamente nacional. O cinema mostrou interesse tardio. Alguns curta-metragens documentaram as lendas regionais, mas o Saci demorou a estrelar filmes de ficção. Já na televisão dos anos 60 e 70, adaptações infanto-juvenis voltaram a ressaltar sua personalidade irreverente. Programas educativos exploraram o Saci como vetor de valorização do folclore brasileiro, reforçando o orgulho de nossas raízes em plena fase da industrialização acelerada no período militar da época. Nos livros escolares, o Saci passou a figurar no capítulo de língua portuguesa e estudos sociais. A partir da década de 1980, iniciativas governamentais fomentaram o ensino das lendas nacionais, tentando conter a influência crescente de mitos estrangeiros. O personagem virou mascote em campanhas de incentivo à leitura, inserido em cartilhas e publicações infantis. Seu rosto virou sinônimo de brasilidade divertida e, ao mesmo tempo, de preservação de tradições. Com o surgimento da internet, blogs e redes sociais, reacenderam o interesse pelo Saci Pererê. O Saci Pererê transcendeu sua origem mítica para se tornar símbolo de um tipo de resistência cultural. Em manifestações artísticas, pesquisadores de histórias resgataram o Saci como figura que ironiza injustiças e exalta a esperteza popular. Festivais de cultura regional adotam bailes temáticos, oficinas de contação de histórias e exposições de artesanato baseadas na iconografia do Saci Pererê. A trajetória desse personagem ilustra como narrativas orais podem atravessar oceanos e fronteiras, reinventando-se a cada encontro cultural. A combinação de mitos europeus sobre duendes e fadas ampliou o repertório simbólico do Saci. Do guardião indígena Jaci Yaterê ao menino capoeirista dos quilombos, da carapuça dos trasgos portugueses ao piparote do cachimbo africano, cada elemento revela estratégias de resistência e adaptação, como os indígenas protegendo as matas, os escravizados sobrevertendo o poder colonial e os colonizadores europeus reinterpretando o desconhecido à luz de seus próprios mitos. Ao longo do tempo, a lenda se espalhou por todo o território, ganhando variantes regionais. Hoje, a figura do Saci Pererê é celebrada anualmente em 31 de outubro, que é o Dia do Saci, ganhando espaço em quadrinhos, animações, rodas de contação de histórias e campanhas de valorização do folclore brasileiro. Ele permanece vivo na cultura popular não apenas como diversão, mas como lembrança de trajetórias históricas complexas de povos indígenas, africanos e europeus que se misturaram no caldeirão colonial. Ao entendermos suas origens e metamorfoses, reconhecemos o Saci Pererê como símbolo de nossa identidade plural, capaz de ensinar ao mesmo tempo a arte de brincar e a força da resistência cultural, como uma das mais vivas manifestações folclóricas brasileiras. O legado do Saci Pererê se reflete na capacidade de um mito sobrevivente moldar a construção de uma nação, e em cada canto do país, o Saci continua a soprar redemoinhos de encanto, lembrando-nos que a magia está no inesperado e na capacidade de adaptação que surge na alma de um povo. Espero que tenha gostado desse vídeo e se chegou até aqui, deixe um joinha e compartilhe com mais pessoas. Se não é inscrito, considere se inscrever para receber vídeos como esse semanalmente. E se já é inscrito, verifique se o sino de notificações está ativado.